Pessoal, casos de câncer coloretal teve um aumento de 80% nos últimos 8 anos na rede privada aqui no Brasil. Eu vou explicar para vocês por que esse tema é tão relevante, quais são as preocupações, o câncer realmente tem aumentado, a gente tem descoberto mais, isso é grave, isso não é, e eu vou explicar para vocês mais ou menos qual o cenário que a gente vive no Brasil. Né? Em primeiro lugar, no Brasil a gente carece muito de informação confiável. Né? Então, toda vez que as associações dos hospitais, né, os hospitais privados divulgam essas informações, é muito interessante a gente se debruçar sobre esse tema. Né? E essa carência de informação faz com que muita gente fique perdido. Claro que a gente tem no Brasil um sistema de saúde único, público, um dos maiores do mundo, né? Mas carece muito de organização na geração de dados. Né? Os dados, muitas vezes no Brasil, até quando você pensa assim, causa de morte, né? Que todo mundo tem que ser preenchido o atestado de óbito, né? Você vê que tem um número altíssimo de causa desconhecida, assim, é realmente um número de casos muito grandes. Né? E quando a gente fala de internação hospitalar, pior ainda, né? Porque o médico muitas vezes preenche, mas não é só a questão do médico preencher, a forma que é preenchida, ainda hoje em dia, tudo muito de forma amadora, né? E realmente a coleta de dados no Brasil não é bem feita. Pra vocês terem ideia, lá nos Estados Unidos tem um órgão do Ministério da Saúde só especializado nessa parte de geração de dados. Por isso que eles têm os dados nacionais tão organizados. Né? Aqui no Brasil a gente carece disso. Né? Mas o sistema privado também tem feito isso, né? E dessa forma o câncer coloretal chamou a atenção da gente. Eu vou explicar para vocês por quê. Realmente é um cenário que não é só no Brasil, é um cenário no mundo inteiro. Claro que aumento de 80% em 8 anos é um número realmente assustador. Mas a gente consegue entender no Brasil que algumas atitudes que a gente tomou nos últimos anos têm ajudado a aumento nesse número, mas não porque não existia, mas sim porque a gente consegue controlar e descobrir mais cedo. Né? Primeiro aspecto é a informação. Né? Toda vez que a gente começa a se informar sobre a doença, é natural que a gente tenha mais diagnóstico, a gente descubra cada vez mais cedo. No caso do câncer coloretal, parece ser esse o grande cenário que a gente tem visto, né? Que é justamente as pessoas procurarem atendimento, e o médico, na hora que faz a avaliação, a gente sabe que um dos exames de triagem necessários para as pessoas fazerem, no caso, para a prevenção do câncer, é justamente a coluna. Né? A coluna é justamente aquele exame, né, que o paciente tem que tomar, aquele laxante, né, para liberar parte. Tem um vídeo até de uma colega da gente gastro que eu coloquei aqui no canal explicando todo esse procedimento. Né? Mas, de maneira geral, com a grande relevância é você fazer de forma preventiva para todo mundo, a partir de uma determinada idade, a depender do fator de risco, da idade, uma série de aspectos, né? E você consegue identificar lesões de câncer local, porque um câncer, muitas vezes, que o paciente tem aquele câncer quase sem sintoma nenhum, e ele vai crescendo, e muitas vezes, se você não faz o exame de forma precoce, você só descobre ele de forma avançada. E o paciente descobrindo de forma avançada, a gente sabe que a mortalidade e a gravidade é muito maior. Então, daí, o grande aspecto que a gente percebe, número 1, é esse. Né? Segundo aspecto, a nossa alimentação. Por que eu estou dizendo o segundo aspecto? Porque quando a gente olha no mundo inteiro, realmente tem crescido o número de pacientes com câncer coloretal, e até jovem. Né? E tem esse debate global. Diferente do Brasil, a gente não vai falar que é só subnotificação anterior. Até porque no Brasil chamou muita atenção esse número, 80% em 8 anos é muita coisa, né? Mas lá fora também esse aumento tem acontecido, e muitos por alguns fatores de risco que a gente aumentou nos últimos anos. Em primeiro lugar, obesidade. Obesidade é um dos principais fatores de risco para câncer coloretal. Pois é, a gente já tem informação sobre isso, né? A gente sabe sobre isso, a gente fala sobre isso. A obesidade é uma doença que piora muita coisa em sua vida, AVC, infarto, por isso que ela tem que ser combatida como qualquer outra doença, tem que curar, tentar melhorar, tentar mitigar e lutar contra a obesidade para o paciente viver mais e melhor. Dores osteoarticulares, né? Problema na coluna, problema na cervical, né? Uma série de doenças a obesidade causa, a gente tem que tratar isso. Né? E com até a canetinha, que tem muito vídeo aqui falando, esse tratamento tem sido revolucionado. Né? Mas vamos voltar para o câncer coloretal. Além da obesidade, a alimentação. Alimentos ultraprocessados, eles aumentam o fator de risco independente para câncer coloretal. Salsicha, né? Essas calabresas, né, os salgadinhos, né, tudo que você pensa como ultraprocessado que o homem faz na natureza, essas bolachas, tudo isso vai aumentar. Aumenta a inflamação, aumenta a chance de você ter um câncer coloretal, tá bom? Esse número, 80% em 8 anos, assusta no Brasil, mas a gente sabe de antemão que são múltiplos fatores, mas os fatores modificáveis são esses. Identificação precoce, melhor para você viver mais e melhor. Então, continue fazendo identificação, isso é bom. Quanto antes você descobrir, melhor vai ser o tratamento, melhor vai ser a cura. E número 2, mudança para reduzir a obesidade e mudança na alimentação para não comer ultraprocessados. Espero que tenha ajudado.